de Caim e Abel a descendência de Sete. Eva ficou grávida e deu à luz a Caim, o primogênito, que se torna agricultor. Eva, mais uma vez, fica grávida e dá à luz a Abel, irmão de Caim. Abel se torna pastor de ovelhas. Caim, em sua atividade como agricultor, traz uma oferta do fruto da terra como presente a Deus. Abel, por sua vez, oferece as melhores partes de suas ovelhas, especificamente as mais gordas, demonstrando um cuidado especial e uma devoção em sua oferta. Essa diferença nas ofertas é crucial, pois Deus se agrada da oferta de Abel, mas não aceita a de Caim. A rejeição da oferta de Caim provoca uma forte reação emocional nele. Ele se torna muito irritado e seu semblante se transforma, refletindo sua frustração e descontentamento. Deus, percebendo o estado emocional de Caim, se dirige a ele com uma pergunta e um conselho. Deus lhe diz que se ele fizer o bem, será aceito, mas se não fizer, o pecado está à porta, desejando dominá-lo. Essa advertência sugere que Caim tem a capacidade de escolher o caminho do bem, mas também que o pecado pode facilmente se apoderar dele se não tomar cuidado. Esses versículos nos oferecem uma visão sobre a luta interna de Caim e a importância das escolhas que fazemos. A mensagem central é sobre a aceitação e a rejeição, não apenas das ofertas, mas também das atitudes e do coração por trás delas. A narrativa é rica em simbolismo e nos convida a refletir sobre nossas próprias ações e motivações em relação a Deus e aos outros. Em um momento de ciúmes e raiva, Caim convidou Abel para ir ao campo. Uma vez lá, Caim atacou Abel e o matou. Este ato de violência marcou a primeira morte registrada na Bíblia e simboliza a gravidade do pecado que entrou no mundo. Após o assassinato, Deus chamou Caim e perguntou onde estava Abel. Caim, tentando esconder seu crime, respondeu: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão?" Deus então revelou que sabia o que havia acontecido e declarou que o sangue de Abel clamava da terra por justiça. Como consequência de seu ato, Caim foi amaldiçoado e se tornaria um errante e fugitivo na terra. Caim expressou medo de que ao vagar alguém o matasse. Em resposta, Deus colocou um sinal sobre Caim para protegê-lo, garantindo que quem o matasse sofreria uma vingança 7 vezes maior. Assim, Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, ao leste do Éden. Esse relato é fundamental para entender as consequências do pecado, a natureza da justiça divina e a complexidade das relações humanas. A história de Caim e Abel é frequentemente interpretada como um alerta sobre os perigos da inveja e da raiva, além de destacar a misericórdia de Deus, mesmo diante da transgressão. Após ser expulso de sua terra natal como consequência de seu crime, Caim se estabeleceu na terra de Nod, que significa vagabundagem ou errância, a leste do Éden. Nesse novo lugar, ele construiu uma cidade e deu o nome de Enoque em homenagem a seu filho. Essa construção de uma cidade é um marco importante, pois representa o início da civilização e da vida urbana, mesmo que Caim tenha sido marcado por sua transgressão. Caim também teve descendentes, e entre eles estava o pai dos que habitam em tendas e criam gado. Isso sugere o início da vida nômade e da pecuária. Outro filho de Caim, Jubal, é descrito como o pai de todos os que tocam harpa e flauta, indicando o surgimento da música e da arte. Por fim, Tubal-Caim, outro descendente, é mencionado como forjador de instrumentos de bronze e ferro, simbolizando o avanço tecnológico e a habilidade na metalurgia. O texto também menciona uma mulher chamada Naamá, que é identificada como irmã de Tubal-Caim, embora não se forneça muitos detalhes sobre ela. Lameque, um descendente de Caim, tem 2 esposas, Ada e Zilá. Lameque se gaba de ter matado um homem por ter sido ferido.
Ele se apresenta como alguém que se considera mais forte e mais vingativo do que Caim, afirmando que se Caim fosse vingado 7 vezes, ele seria vingado 70 vezes 7. Essa declaração de Lameque reflete uma escalada na violência e na arrogância, mostrando como a maldade se intensificou na linhagem de Caim. Esses versículos, portanto, não apenas narram a história de Caim e seus descendentes, mas também ilustram o desenvolvimento da sociedade, da cultura e da moralidade, destacando a complexidade da natureza humana e as consequências do pecado. Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete. O nome Sete significa designado ou substituto, refletindo a crença de que ele foi dado por Deus como um substituto para Abel. Sete se tornou o ancestral de uma nova linhagem que buscava a Deus. Durante o tempo de Sete, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Isso sugere um retorno à adoração e à comunhão com Deus, algo que havia sido perdido após a queda do homem e o pecado de Caim. Esse ato de invocar o nome do Senhor é visto como um sinal de esperança e renovação espiritual. Adorar a Deus fortalece a conexão espiritual e promove um senso de propósito e significado na vida. A adoração traz paz interior, encoraja a gratidão e ajuda a cultivar valores como amor, compaixão e perdão. Além disso, a adoração em comunidade pode criar laços sociais e um senso de pertencimento, proporcionando apoio emocional e espiritual. É uma forma de expressar fé, buscar orientação e encontrar conforto nas dificuldades da vida. A descendência de Sete, as gerações de Adão até Noé, pela linhagem que se estende através de Sete. Adão foi criado à imagem de Deus. Viveu 930 anos e teve filhos e filhas. Nesta época, as pessoas viviam muito tempo, porque tinham um propósito soberano de desenvolvimento da humanidade e o conhecimento de Deus ser preservado. Adão gerou Sete, que gerou Enos, que gerou Cainã, que gerou Maalalel, que gerou Jared, que gerou Enoque. Enoque é notável por ter andado com Deus, e segundo a narrativa, não experimentou a morte, pois Deus o levou. Matusalém, filho de Enoque, viveu 969 anos, sendo a pessoa mais velha mencionada na Bíblia. Lameque, filho de Matusalém, teve um filho chamado Noé, que se tornaria uma figura importante na história bíblica devido ao dilúvio. Noé traria alívio do trabalho e da dor que a terra havia causado. Esta passagem não apenas traça a linhagem de Adão, mas também estabelece um contexto para a história da humanidade e a relação contínua entre Deus e os homens. Até a próxima, pequenos contadores de histórias!